E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já faz muito tempo mesmo que eu não falo sobre esquizofrenia e eu já expliquei para vocês por que eu deixei de falar sobre isso. E talvez volte a falar um dia, mas eu acho que ainda não é tempo para a gente voltar para aquela playlist. Mas hoje eu preciso conversar sobre isso. Não é sobre a minha família, é sobre uma pessoa que me é muito querida. E se para mim é difícil ter a minha irmã esquizofrênica, porque eu tenho medo de eu faltar e de não ter quem cuide dela. Eu quero que vocês imaginem a dor de uma mãe tendo um filho esquizofrênico e tendo que cuidar dele sem apoio. É uma missão muito difícil. Agora imagine uma mãe que tem um filho quase duas vezes maior que ela, em altura, em peso, em força física, e esse filho agressivo, porque eu tenho muita sorte da minha irmã ela não ser agressiva. O esquizofrênico ele não é agressivo por ser, ele é agressivo porque ele tem medo. Você não consegue tirar o medo do esquizofrênico. Não importa o que você faça, você não consegue tirar o medo dele. Ele sempre será atormentado, ele sempre terá medo no olhar. E ele sempre terá um olhar para dentro que machuca, porque a gente olha e vê uma dor e a gente quer poupar essa pessoa que a gente ama dessa dor, e a gente não consegue, porque a gente não consegue proteger o nosso paciente, o nosso ente querido, do medo que ele sente, que é na verdade proveniente da doença. Eu não ensaiei o que eu tenho para dizer nesse vídeo, mas a única coisa que me vem na cabeça é um vídeo que eu já recomendei na playlist de livros, né, quando a gente fala de leitura. Esse livro maravilhoso que é Flores para Algernon. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro uma vez na vida. Ele já tem já é de domínio público, você já consegue baixar PDF dele gratuito, traduzido em português, e é uma história de partir o coração, porque o escritor ele é genial e ele se coloca no lugar de um paciente que escreve cartas. Ele é um paciente que tem um retardo mental. Tem gente que não gosta que fale assim, mas enfim. Ele tem um retardo e ele se voluntaria por um experimento científico em que possivelmente ele vai ficar mais inteligente do que ele é. E sem nada a perder, ele começa a ganhar inteligência. E ele é feliz, ele tem uma vida boa, ele tem uma vida relativamente produtiva. E ele vai ganhando inteligência, e essa inteligência ela é gradual. Quem já assistiu aquele filme em que a Johansson faz, aquela que faz a The Black Widow, a Viúva Negra, ela faz um filme em que ela também se submete a experimentos e a inteligência dela começa a se exponenciar. E esse filme ele se alimenta muito, ele bebe muito da fonte do Flores para Algernon. Porque ele, com todas as limitações que ele tem, escrevendo errado do jeito que ele escreve, falando errado do jeito que ele fala, semana após semana ele vai começando a ficar cada vez mais inteligente. E ele escreve cartas cada vez mais, e você vê a transformação do personagem através das cartas que ele escreve. E você vê a dor que ele sofre também, porque, por exemplo, ele começa a perceber que o pessoal que trabalha com ele na padaria não ri com ele porque gostam dele e porque são amigos dele. Na verdade, o pessoal ri dele como objeto de escárnio. E durante muito tempo, o Algernon, ele se machuca muito com isso. Não, o Algernon é o ratinho, né? Aliás, desse livro aqui a gente tira muito A Espera de um Milagre e na verdade muita coisa se inspira nisso daqui. Desculpa, gente, se eu estiver viajando com o nome dos personagens, é porque faz muito tempo que eu li. Talvez nem tanto tempo assim, mas enfim, já não tenho mais a memória jovial que eu tive um dia. Independente de tudo isso, o que acontece é que o Algernon ele vai ficando cada vez mais inteligente. Então ele passa a nossa inteligência média e ele vai alcançando níveis superiores. E ele chega num ponto de compreensão tal, por exemplo,
que passa o ressentimento que ele tinha dos amigos dele, porque primeiro ele burro, acha que todo mundo é amigo dele, depois ele fica mais inteligente e percebe que ele era objeto de escárnio dos amigos, todo mundo tirava sarro, zoava, se divertia às custas dele. E aí bate um ressentimento muito grande, uma dor muito grande, essa consciência ela vai crescendo, e aí em determinado momento o ressentimento passa, porque ele vê que, embora todo mundo se divirta às custas dele, ainda assim ninguém jamais lhe deixou faltar apoio. Ninguém jamais deixou de lhe dar espaço, ninguém jamais deixou de lhe dar oportunidade. Porque uma coisa é você rir do cara que você contrata para trabalhar na padaria, e outra coisa é você falar, cara, você não serve para trabalhar porque você não é produtivo, então vai embora, se vira dessas pulos, se fode aí sozinho no mundo. E ele vê que o pessoal da padaria pelo menos não era assim. Esse livro, assim, ele te dá um monte de tapas na cara, porque a gente vai tendo que engolir o nosso orgulho e de repente a gente vai tendo que ver o lado bom das pessoas, que é visto sobre uma certa perspectiva, não tão abrangente assim, nos parecem mas que quando você supera esse patamar do orgulho, quando você supera esse patamar da limitação, você percebe que no fim elas te causam um bem muito grande. E aí você vê esse experimento da padaria, esse experimento da padaria e essa sensação vivida na padaria se reproduzindo também no manicômio. Porque o protagonista, ele... Agora eu tô curioso, eu tô tentando lembrar o nome dos personagens, mas enfim, o protagonista ele vai num manicômio e à primeira vista esse lugar ele é extremamente horroroso. Por quê? Porque, cara, é um tratamento quase que desumano. Você vê os enfermeiros, eles estão trabalhando entediados e eles não dão a mínima para os pacientes. Eles não ficam trocando ideia com os pacientes, eles não ficam conversando com carinho com os pacientes. Eles dão ordens, eles dão remédio, só com remédio, colocam eles sentados lá e fazem um tratamento extremamente frio. E é tudo o que você não quer para uma pessoa que você ama ou para você mesmo. E a princípio, quando você olha para isso, é como se o paciente ele fosse o nosso protagonista ali com retardo mental, e você chegando de fora e você vê o absurdo que é o tratamento que ele recebe na padaria, porque ele é objeto de escárnio, e o absurdo que é você ver os pacientes sendo tratados da maneira como são no manicômio, e você fala, meu Deus, olha como que trata, olha como que não olha no olho, não conversa, não escuta, não pergunta como que foi o dia. Não trata como um ser humano, trata como se fosse um bicho, parece que está tratando um animal. Você olha para isso e isso te causa um desconforto e uma dor muito grande. Até que esse nosso protagonista ele começa a conversar com os profissionais de saúde que tem que lidar com aqueles pacientes e que fazem isso uma vida inteira. Então, gente que está trabalhando lá 15, 10, 30 anos e que dedicou a vida inteira àqueles mesmos pacientes e que está sempre em contato com eles. E aí quando você tira essa camada de superficialidade, daquele choque que você toma logo quando você chega e você toma aquele susto de falar, nossa, está tratando de seres humanos, parece que está lidando com um cavalo, parece que está lidando com um boi, porque não olha no olho, não conversa, não dá afeto, não dá carinho. E aí você começa a analisar a vida desses profissionais e ver que eles levaram uma vida de abnegação, que eles levaram uma vida de doação, porque eles cuidaram desses pacientes a vida inteira, sem poder receber deles aquilo que um ser humano geralmente poderia oferecer de volta. Por quê? Porque eram pacientes que estavam completamente fora de si, que não tinham consciência para oferecer, que não poderiam falar objetivamente sobre qualquer coisa que fosse. A leitura desse livro, ela é muito, eu recomendo muito para familiares de esquizofrênicos, porque ele pode te libertar, ele pode possivelmente te libertar desse sentimento dilacerante, esse sentimento de rasgar a alma, que é você ter que internar uma pessoa que você ama. Eu não me imagino tendo que internar minha irmã, por exemplo. Tomara que esse dia nunca chegue e pelos indicativos que eu tenho, eu nunca vou precisar fazer isso com ela. Eu vou poder continuar com a minha irmã pelo tempo que eu estiver aqui. Por quê? Porque ela não é agressiva, a medicação dela está sob controle, está tudo bem e ela não tende a descompensar. Se ela descompensar, como uma vez já quase aconteceu,
ao ponto dela se tornar agressiva e ao ponto dela começar a ser perigosa para ela mesma, eu sou mais alto, eu sou mais forte e eu tenho controle emocional sobre a minha irmã. Uma coisa conquistada aí ao longo de muito tempo e que me fez muito mal até eu perceber o quanto isso era importante, o quanto isso era necessário. Então eu consigo parar minha irmã. Agora, quando você se coloca no papel de uma mãe que não tem força física, não tem controle emocional sobre o filho, que tem medo em decorrência da doença, porque se sente perseguido, se sente ameaçado, se sente em perigo o tempo inteiro e que reage a isso de forma agressiva e que em suas alucinações, em seus surtos, pode se tornar violento contra si mesmo e contra a mãe que está tentando cuidar dele. Quando você olha por essa perspectiva, você vê que a internação ela não é deslealdade, a internação ela não é desamor, a internação ela não é desistir do paciente, muito pelo contrário, é conseguir o melhor para ele. E eu acho que esse Floresprol ele dá um carinho a mais em familiares de esquizofrênicos. Por quê? Porque ele pega uma pessoa que supostamente não tem noção de mundo, dá a ela uma noção superior a de qualquer outra pessoa, porque ele atinge picos estratosféricos de inteligência, que é difícil entender tudo que ele está falando, de tão profundo que as coisas que ele fala são, e tão longe que o raciocínio dele alcança, e tanto que ele divaga pelas áreas de conhecimento. Só que depois esse experimento social, ele chega num pico e depois ele começa a descer. E o nosso protagonista, ele entende que ele está perdendo capacidade cerebral e ele entende que esse processo é irreversível. Por quê? Porque ele ficou tão inteligente, mas tão inteligente, que ele começa a entender a mecânica do cérebro dele melhor do que os cientistas que fizeram experimentos científicos com o cérebro dele. Então ele se adianta a esses profissionais e ele sabe que ele está perdendo capacidade cognitiva, ele sabe que ele está perdendo inteligência e ele sabe que ele está destinado a viver como um limitado, um retardado mental, pior do que ele já foi um dia, e que talvez não sobre nem a padaria para ele. Olhando de fora, ele decide que ele não quer aquela vida na padaria, porque queira ou não, ele é um peso muito grande, porque o dono da padaria ele se sente responsável por ele, por uma dívida de gratidão e uma dívida de amizade que existe entre o padeiro, o dono da padaria, e o pai do nosso protagonista. Então ele quer livrar o padeiro da responsabilidade de cuidar de si, e ele prepara para si um futuro no manicômio. E aquele manicômio que a princípio era um lugar horroroso, em que todo mundo era tratado como boi, em que todo mundo era tratado como um animal, em que não havia carinho, não havia tudo isso, o paciente ele percebe, o protagonista, não o paciente, o protagonista ele percebe que depois que o cérebro dele regredir a um ponto dele se tornar aquilo que ele está fadado a se tornar, não existe um lugar mais adequado para ele do que a internação naquele lugar. Por quê? Porque os profissionais de saúde eles estão cuidando de pessoas que não têm controle de suas faculdades mentais, porque se estivessem seriam independentes e não estariam ali. E que muitos dos pacientes eles não têm acesso à própria mente, portanto o que lhes sobra é o corpo. E aquela equipe de enfermeiros, aquela equipe de médicos está dando ao corpo tratamento, saúde e dignidade, que é tudo que eles precisam. E não está exigindo deles o retorno em forma de expressões de gratidão, em formas de coisas que façam sentido. Por quê? Porque os pacientes eles não têm isso para oferecer para eles. Muitos dos conflitos internos que eu tive comigo, eu resolvi imaginando como seriam conversas que eu teria com a minha irmã se essa doença temporariamente fosse suprimida e eu pudesse ter uma conversa objetiva com ela. Várias das minhas feridas, várias das minhas dores eu consegui resolver imaginando através de criatividade mesmo como seria minha irmã de repente curada, sentar para conversar comigo e olhar para trás e se lembrar de toda a nossa infância, e se lembrar do surto dela e se lembrar das dificuldades que ela passou na vida, e ver em que momento foi que eu puxei a responsabilidade do cuidado dela para mim. E por não ter ferramentas melhores para ser um irmão melhor e um cuidador melhor, o que eu tive que fazer para ter controle sobre ela.
Quais foram as coisas às quais eu tive que me submeter para conseguir ter controle sobre ela? Para quê? Para que eu pudesse dar a ela não um mundo ideal, onde ela se curasse, onde ela pudesse melhorar, onde ela pudesse se curar, mas no mundo onde ela tivesse aquilo que ela precisa para continuar vivendo. E vivendo uma vida boa dentro do possível. Então, se em algum momento eu precisasse, por exemplo, vamos supor que minha irmã piora o quadro dela e ela coloca em risco a vida da minha bebê, por exemplo. Aí não dá, aí eu tenho que separar. Aí eu tenho que deixar as duas muito longe uma da outra. E se eu não tiver condições de manter duas casas, então eu posso sim optar por uma clínica. E como seria a conversa que eu teria com a minha irmã se por alguns instantes a doença dela fosse suprimida e eu tivesse que justificar para ela a ida dela para uma clínica? E eu dissesse: Márcia, o seu quadro piorou, e para a gente garantir a sua integridade física e a integridade física da neném, para que todo mundo tivesse sua vida viabilizada, o melhor foi que você pudesse ficar numa clínica com cuidados especiais dedicados a cuidar das suas limitações e te dar o essencial para você continuar a viver. Seria uma coisa que eu gostaria de escutar se eu estivesse do outro lado, né? Se eu fosse doente e falar: puta, cara, minha irmã ainda me arrumou um lugar onde eu pudesse ficar sem fazer mal para ninguém. E isso não deixa de ser uma prova de amor. Não é o ideal, aquilo que a gente gostaria, mas o ideal é que a doença, afinal de contas, nem existisse. Né? Então, eu usei a mesma estratégia para imaginar como seriam as conversas com meu pai, por exemplo, se eu conseguisse conversar com ele não afetado pelo Alzheimer. Embora em pequenos espaços, nas várias ligações que eu fazia para o Japão, eu conseguia assim, brevemente capturá-lo e ter uma conversa rápida com ele, e depois ele se perdeu novamente. Quem já lidou com um paciente com Alzheimer sabe do que eu estou falando. Esses momentos, eles são curadores, porque quando você tem acesso à pessoa de verdade, por exemplo, no momento em que o esquizofrênico está relativamente sob controle, você tem espaços, você tem momentos de lucidez em que ele é racional e ele consegue te posicionar, que ele entende na verdade o que está acontecendo e a necessidade daquilo que é feito ser feito. Então eu acho um grande desafio, por exemplo, quando o paciente ele tem alucinações que o ameaçam de interná-lo para que ele tenha uma vida horrível num lugar, e o que você precisa para protegê-lo é justamente interná-lo num lugar que ele considera horrível, mas que você sabe que para ele é o lugar mais seguro em que ele pode estar, porque ele tem uma força física tremenda, porque ele tem um porte físico tremendo, e o único lugar capaz de controlar seria através de profissionais com medicação pesada. E a gente acha que isso é o cúmulo do desamor, mas isso é um pensamento não refletido de alguém que está agindo pela emoção. Porque se você parar para refletir, você arcar com as despesas de uma clínica que você pesquisou e que você decidiu ser a melhor, a mais capacitada para cuidar desse paciente, e você ter profissionais que estudaram a vida inteira para conseguir lidar com pessoas com esse tipo de transtorno e colocá-las para ficarem sob os cuidados dessas pessoas com essas medicações, mesmo que essa equipe médica tenha que coercitivamente, né, forçar o paciente a tomar essa medicação, ainda assim isso é um gesto de amor, isso é uma prova de amor. É uma conversa muito difícil que eu estou tendo. Transtorno mental é pior do que qualquer tipo de doença, é pior do que qualquer tipo de câncer. Só se compara com aqueles cânceres que afetam o cérebro e a pessoa perde consciência e capacidade de raciocinar e começa a falar aleatoriamente coisas que não fazem nenhum sentido. Essas doenças que tiram a consciência da pessoa, elas são muito cruéis. Elas são muito cruéis. Agora, é horrível que uma mãe se sinta traidora do filho. É horrível que uma mãe se sinta desleal com o filho por colocá-lo numa clínica. Mas ao mesmo tempo, quando você para pensar, para uma mãe chegar ao ponto de pensar em internar um filho, é porque todas as outras possibilidades elas já foram esgotadas. E porque se isso não fosse necessário, e porque se esse caminho ele não fosse necessário, se esse tratamento coercitivo ele não fosse necessário, ela jamais cogitaria isso em primeiro lugar. Então o fato de você, mãe, estar sofrendo porque você se considera a pior mãe do mundo e o pior ser humano do mundo, de dar o seu filho para uma clínica especializada para que essa clínica possa cuidar dele, já que você não consegue,
Só o fato disso estar doendo em você já mostra que você faz isso por amor. Senão não estaria doendo, senão você não se importaria. Senão você não direcionaria o seu filho para uma clínica, você simplesmente abandonaria ele e faria com que ele se virasse sozinho no mundo. Como muitos familiares fazem. Não são só maridos, esposas, não são só irmãos, irmãs. Pais e mães abandonam filhos esquizofrênicos. E isso é uma coisa muito dolorosa. Colocar o seu filho numa internação, internar o seu filho numa clínica é muito diferente de abandoná-lo. É muito diferente de abandoná-lo. Então, em primeiro lugar, saiba, você vive numa sociedade que não entende esquizofrenia. Essa sociedade vai te julgar, vai dizer que você é uma mãe que não presta, vai dizer que você é uma mãe desumana, vai dizer que você não se importa. Só que você tem que se colocar no papel de uma das poucas pessoas que sabe o que está acontecendo, que conhecem o seu filho de verdade e se apegar àquilo que o seu filho falaria se ele tivesse momentos de lucidez em que ele pudesse conversar com você lucidamente a respeito do melhor caminho para vocês dois encontrarem para uma doença que existe e que não está sendo inventada por ninguém. É uma doença que existe e que infelizmente nesse momento não tem cura. Se eu pudesse te dar um abraço, porque eu imagino a dor que você está sofrendo, esse medo de ter que viver isso foi uma das coisas que fez eu desistir da paternidade. Pelo menos assim, de ter o meu próprio filho geneticamente, né, meu herdeiro. Eu entendo o quanto isso pode ser doloroso e cruel, mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. Transtornos mentais ocorrem em cerca de 1% da população, claro que em graus completamente diferentes do seu filho, da minha irmã. São doenças comuns. E existe toda uma comunidade de familiares de esquizofrênicos que não gosta de falar. Por quê? Porque se sente fragilizado, porque se sente exposto. Então não diz, não fala. Mas quanto mais você buscar familiares esquizofrênicos, mais você vai ver que nós todos passamos por problemas muito similares. Muito similares. Eu preciso fazer com que a minha irmã tenha medo de mim. Você consegue imaginar como foi difícil para mim tratar a minha irmã de um jeito que ela venha ter medo de mim? Nunca bati nela, mas eu preciso me impor emocionalmente de uma maneira em que ela tenha mais medo de mim do que a das alucinações que ela tem. Imagina que terrível que é ter que construir isso ao longo de anos na cabeça da minha irmã, mas é uma coisa que se eu não tivesse feito, eu não poderia ficar com ela dentro da minha casa. Eu teria que interná-la. Agora, não se culpe porque você não consegue fazer isso. Porque eu só consegui isso, não porque eu sou um fodão, irmão. Eu só consegui isso porque o nível de esquizofrenia da minha irmã permite que eu faça isso. E se ela tivesse um nível mais alto de esquizofrenia, não importa o quão forte emocionalmente eu fosse, eu não conseguiria me impor. E talvez seja essa a situação que você tem com o seu filho nesse momento. Ok? Bom, eu não poderia ter falado isso diretamente para ela, ao invés de vir aqui e postar isso aqui no canal. Eu tenho uma coisa muito engraçada nesse canal, que eu tenho algumas pessoas que assistem, não importa sobre o que eu fale. E eu acho que quanto mais você entende transtornos mentais, mais você se prepara para esse mundo que a gente vive. E aí você começa a separar bondade, maldade, iniquidade, perversidade. Você consegue filtrar isso e ver o que é transtorno. E você entender esses transtornos mentais te prepara muito mais para a realidade do mundo que a gente vive. Que é dura mesmo, mas que a gente pode se adaptar e reagir a ela. A vida de nós familiares esquizofrênicos seria muito mais fácil se as pessoas entendessem mais sobre esse transtorno. O julgamento sobre nós, o peso que cai sobre nós, o olhar da sociedade sobre nós seria muito mais leve e nos daria muito mais força. A gente tem que desenvolver na marra uma força que a gente não precisaria desenvolver se as pessoas entendessem mais as nossas dores, as nossas dificuldades. E é engraçado que as pessoas, elas geralmente se culpam pelos perrengues que elas passam em casa, tomam como um problema que é para ser só delas, e por não quererem lidar com o julgamento de quem não entende bolufas de esquizofrenia,
acabam divulgando muito pouco e escondendo pessoas que poderiam estar sob o olhar dos outros, para que os outros se acostumassem a olhar para essas pessoas e ver que são seres humanos como todos os outros, só que com uma configuração cerebral diferente, e que elas de alguma maneira deveriam ser inseridas na sociedade e terem direito a viver uma vida digna. Deveriam ser cuidados pelos outros. E às vezes, quando a gente não consegue cuidar sozinho, tudo bem precisar do trabalho e da dedicação de uma clínica para tomar conta desse paciente, porque afinal de contas eles se prepararam e estudaram a vida inteira para isso. Então que eles desempenhem o papel deles na sociedade, e que a gente não se sinta culpado por fazer com que os nossos amados esquizofrênicos desempenhem o deles. Existem aqueles que cuidam e existem aqueles que devem ser cuidados. Bom, espero que essas palavras tragam algum alívio, algum conforto, e que sirvam de conhecimento geral para quem não passa ou passa muito longe desse tipo de problema. Por hora é isso, um grande abraço.